Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Fisiologia Vegetal. Eu estou olhando para ver se está dando certo a gravação, porque é a terceira vez que estou tentando gravar. Porque agora, domingão, dia 5 de dezembro, às 12h30 da tarde, estou gravando essa aulinha para vocês. Porque eu falei com vocês lá no WhatsApp que essa aula está atrasada porque meu computador deu problema e eu tive que comprar algumas peças novas nessa Black Fraud que teve aí, a Black Fraud. E não sei se vocês viram o grande desconto, porque eu não vi desconto, pelo menos das coisas que eu estava querendo comprar, não comprei não. Eu não vi aumento, eu vi só aumento no final de outubro. Não sei se você percebeu, no final de outubro estava um preço, aí no início de novembro aumentou, para aí no final do mês voltar ao preço de outubro. Isso quando voltou, porque alguns produtos nem voltaram, não tiveram nem a decência de voltar pro mês, pro valor de outubro, final de outubro. Mas enfim, aí acabou que eu não comprei. Eu não sou Zé Mané, não compro por impulso. Eu compro por impulso? Eu não compro. Eu vou esperar baixar de novo para aí a gente comprar, né? Agora, se fosse coisa de vida ou morte, realmente Black Friday a gente aprende, né? Quando nos ensina a comprar coisas supérfluas. Nessa época diz que tem desconto, mas na verdade eu compro só quando tenho certeza que tem desconto real. Como não teve, esse ano eu não comprei nada. Ano passado até comprei algumas coisinhas, mas foi coisa boa, pequena também. Mas enfim, finalmente chegou o computador, arrumou, tamo aí, tamo gravando agora domingão. E você já se preparar para a apresentação de trabalho, que vai ser agora? Terça-feira? Quero só ver, hein? Quero só ver agora. Terça-feira agora, dia 7, hein? Apresentação de trabalho de vocês, hein? De fito-hormônios, quero ver, hein? Tem muita expectativa em relação a vocês, hein? Vamos ver. Tenho certeza que vocês vão bem, tenho certeza. Mas enfim, hoje provavelmente vai ser nossa última aula, porque devido ao nosso cronograma apertado, né? Eu retirei, a gente cumpriu os conteúdos lá da ementa, os conteúdos estavam previstos lá na ementa, vocês vão terminar com a prestação de fitohormônios, e provavelmente, talvez seja o último vídeo que eu vou gravar sobre fisiologia. Apesar que de receber e-mails, olha que loucura, a gente recebe e-mail de um monte de lugar do Brasil e do mundo. Já recebi e-mail lá do pessoal de Portugal, pedindo para dar palestra para eles, gravar outra aula. Agora, recentemente, hoje mesmo recebi um e-mail de pessoas me pedindo para gravar aula, se eu ia gravar aula de metabólitos secundários. Né? Mas, infelizmente, talvez eu não vá gravar, devo ficar aqui, porque nosso tempo é muito apertado, né? Então, vamos ver. Se der tempo, se eu tiver disponibilidade, talvez eu grave. Porque a fisiologia vegetal é um assunto que me interessa muito, né? E o problema é você arrumar tempo. Porque para você preparar uma aula bem feita, igual eu tento fazer nas minhas, eu não fico só com base no livro. O livro aqui ele é o roteiro. Esse livro aqui é bom demais, é o roteiro. Mas é lógico que eu leio artigos científicos, eu leio outras coisas, porque minha intenção é pegar essa aula de fisiologia vegetal e torná-la mais fácil para vocês aprenderem, obviamente, e mais destinada ao nosso curso de agronomia, que seria mais aplicações em algumas coisas nossas da agronomia em particular, né? Porque com certeza se fosse voltado para um público de biologia, seria diferente, né? E aqui o nosso intuito é um curso de agronomia nível de graduação. Então, eu, inclusive, nessa aula de hoje, que é a aula de frutificação e amadurecimento, ela está presente nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que é o livro de Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal. Vou mostrar bem claro aqui, ó, porque se vocês querem comprar, eu comprei, que é um livro muito bom. É a página, é o capítulo 21, só que não está com o mesmo tema, o título que eu coloquei, mas eu coloquei frutificação e amadurecimento, porque é aquilo que eu quero dar enfoque, porque lá na última aula nós falamos sobre a evocação floral, como que estava o controle do florescimento, né? O desenvolvimento das pétalas, das sépalas, do carpelo, dos estames, isso foi material de uma aula, então a gente vai dar continuidade desse ponto, para ver o que vai acontecer nas plantas, ok? E hoje é um assunto muito saboroso, né? Ai, que delícia! Sou doido não, sou doido não. Tô quase doido, mas ainda não tô doido não. Vamos falar sobre frutas, mas particularmente sobre frutos, né? E é um assunto muito interessante e ele é tão importante que é citado em vários momentos da Bíblia, né? O próprio Cristo tem aquela passagem, Jesus Cristo falou sobre
Conhecerei as árvores pelos frutos, né? As árvores boas dão bons frutos, as árvores más dão maus frutos, né? Aquela outra passagem também da figueira que secou, a árvore que estava lá bonita, né? Mas não tinha frutificado, não tinha produzido algo para satisfazer as necessidades dos viajores, né? Então tem vários momentos da Bíblia também que é citado os frutos, né? Mas na verdade lá seria as frutas, né? A gente vai diferenciar frutos e frutos daqui a pouco, para vocês entenderem melhor, que às vezes as pessoas fazem esse tipo de confusão, né? Mas, de qualquer forma, eu vou tentar gravar aqui, porque agora parece que deu uma maneirada no tempo. Você pode ver que a iluminação não está tão boa, porque está escuro lá fora o tempo. E aí acabou que a luz aqui em casa queimou. Olha que maravilha. Uma semana foi o notebook, semana passada teve que arrumar. Agora a luz aqui queimou, né? E eu não tinha lâmpada para reposição. Aí eu acendi minha luminária que eu uso para ler aqui à noite, né? E estamos aqui, ó, vê se a iluminação tá boa, se tá parecendo meu rostinho, que fiz até a barba hoje para ficar, ó, a pele igualzinha, bundinho de bebê, igualzinho de aquela de fruta, igual a pele tenra, lisinha, né? A pele, né, abre aspas, né? A epiderme de uma uva, por exemplo, não de maracujá, maracujá é tudo mochibento, maracujá não, mas de uma uva, que é saborosa. E daqui a pouco a gente fala sobre elas também. Então, brincadeiras à parte, muita enrolação, falamos ali 6 minutos de embromação e vamos começar de fato a nossa aula de hoje, falando sobre frutificação e amadurecimento. Vamos lá. Beleza, então nós estamos vendo aí as frutas, né? Olha, várias frutas deliciosas aí, né? Olha ali. Olha, tem uma fruta aqui, é tóxica, hein? Eu não recomendo o uso dela não, hein? Olha a carambola aqui, ó, acabei de ver, hein? Vocês gostam de carambola? Tinha uma época que eu comi, mas depois que eu descobri que faz mal pros rins, eu não como mais não. Mas olha aqui, uva, nossa, delícia, bom demais. Kiwi, laranja, morango, limão, banana, mamão. Nossa, só coisa deliciosa aqui, ó. São as que eu mais gosto que tá mostrando aqui. As que estão aí são as que eu mais gosto. Não que eu não coma as outras, mas pera também. Olha, não tem maçã? Ah, não tem maçã. Acho que isso aqui no cantinho é maçã, né? Deixa eu mudar aqui. Manga. Olha que beleza. Só fruta deliciosa. Mas saibam que fruta é diferente de fruto. E nós vamos ver isso na aula de hoje. Então aí estão apresentadas frutas deliciosas para você. Que toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. É o que vocês vão ver nessa aula de hoje. Vamos ver. Vamos, cadê o pontador? Gente, me ajuda. Cadê o pointer aqui, gente? Meu Deus, sumiu. Aí, ó. Então percebam aqui, né? Essas frutas deliciosas que estão aqui, né? E a fruta, pessoal, o fruto, na verdade, agora vamos falar de fruto. Porque a fruta é um tipo de fruto. Mas nem todo fruto é uma fruta, que a gente vê daqui a pouco, né? Que justamente está escrito aí. São frutas, portanto, como frutas que elas são frutos. E fruto é uma característica de uma divisão das plantas, né? Que é a da angiospermas, perdão. A gimnosperma é outra. Nós não vamos falar de gimnosperma hoje, não. Vamos falar de angiospermas. Ó, fiquei tão empolgado que dei até um tapa no meu próprio rosto. Acorda para a vida. Então, vamos falar de angiospermas. Por que angiospermas, né? Angio, lembra de vaso, recipiente, né? Esperma, semente. Então, perceba que a formação da semente nas angiospermas, elas se dão nessas vasos, que na verdade é o fruto, né? Então, esse fruto, que é esse órgão, né? Esse órgão que envolve as sementes, ele tem a finalidade principal de proteger a semente, auxílio na dispersão da semente e armazenamento de nutrientes. O principal mesmo dele é o quê? Proteção da semente e auxiliar na dispersão da semente. Imagina o seguinte, a semente, aquele bebezinho, né? Igual o bebezinho está sendo formado na barriga da mãe, não é? Nós, dos animais. O bebezinho está sendo formado, tem a bolsa amniótica para protegê-lo, tem a placenta, o cordão umbilical para auxiliar na nutrição. Então o fruto aqui está protegendo o bebezinho que está sendo formado, que é a semente. Então, além de proteger esse bebezinho, né, que seria a proteção da semente está sendo originada, desenvolvendo ali,
auxilia no processo de dispersão. Porque vai lá o animal, vê um fruto saboroso, colorido desse daqui, né? Saboroso por causa da qualidade, que a gente vai falar daqui a pouco das substâncias químicas ali presentes. Mas olha o que visual, tudo multicolorido, né? Você vê que alguns são laranjados, amarelado, vermelhado, azul, roxo, violeta, olha a coisa lilás, coisa mais bela. Verde também, uns são verdes, né? É a coisa mais bonita de se ver. E aí, isso é um atrativo para os animais. Os animais vão lá, se alimentam disso e fazem a dispersão. E ao mesmo tempo que fazem a dispersão, já está fazendo um adubo, né? Já está fazendo a fertilização. Porque, vocês lembram na aula de germinação que nós comentamos? Que na aula de germinação, na aula de germinação de sementes lá... Perdão, pessoal. A garganta está meio ruim essa semana, estou tossindo demais. Deve ser tosse alérgica. Então, na formação da semente nós tínhamos o embrião, o endosperma, né? E o endosperma tinha uma das funções principais do endosperma é o fornecimento de nutrientes, né? E ao redor desse endosperma, desse embrião, está sendo formado esse fruto, que ele é rico em vitaminas, minerais, carboidratos, ácidos orgânicos. E se você não gosta de fruta, que por algumas que estão aqui, ou todos estão aí, você tem sérios problemas, né? Afinal de contas, nós temos problemas, mas uns têm mais problemas e outros têm menos problemas. E se você não gosta de frutas, tem um problema maior ainda, porque a fruta, ela te auxilia na reposição de várias vitaminas que nós não sintetizamos. Vários aminoácidos que nós não sintetizamos, né? Aminoácidos essenciais, por exemplo, que algumas vegetais, algumas frutas têm, né? Que podem fornecer para a subsistência do nosso organismo. Então, as frutas são muito importantes, né? Não somente no processo de nutrição dos animais, mas também para os frutos, né, para conservar e aumentar a probabilidade de permanecer viva aquela espécie. Porque uma vez formados esses frutos, eles protegerão o bebezinho que a semente está sendo formada, e aí, no momento oportuno, quando aquela semente chegar no ponto de maturidade fisiológica, ela vai estar apta para realizar o seu processo de desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento. Ok? Vamos prosseguir então. Então, de uma forma geral, como são formados esses frutos aí, pessoal? Bem, lembre-se que na aula passada nós falamos sobre o florescimento, né? Sobre a formação da flor. Nós falamos daqueles genes, como acontecia a vocação floral, a importância do fotoperíodo, do ritmo circadiano, falamos de várias questões abordadas na aula passada. E agora, uma vez foi formada aquela flor, ela passará por alguns eventos. O primeiro seria a polinização. O que é polinização? Formação do grão de pólen, né? O que é o grão de pólen? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também, né? O grão de pólen vai ser formado e esse grão de pólen, ao ser formado, ele vai, pelos estames, né, ou pelo androceu, ele vai ser formado esses grãos de pólen e eles vão cair sobre o carpelo, o gineceu. E lá vai acontecer o processo de crescimento do tubo polínico até chegar nos sacos embrionários e acontecer a fecundação dos sacos embrionários. E uma vez fecundado, né, esse saco embrionário, um núcleo reprodutivo, ao encontrar com a oosfera, formará o embrião, o zigoto e mais tarde o embrião. E um núcleo um núcleo reprodutivo do grão de pólen, ao encontrar com os dois núcleos polares do saco embrionário, formará o endosperma, que é triploide, né? E aí nós temos então, portanto, esse fenômeno que eu chamo, que é conhecido como dupla fertilização. Então, uma vez fertilizada aqui, o fruto, né, que é essa parte que envolve aqui, a semente está aqui dentro, ela é, na verdade, um processo de diferenciação e crescimento do rudimento seminal, que na verdade é o próprio ovário. Então, o ovário sofre um processo de crescimento e diferenciação celular para formar o fruto. Que é isso que nós estamos vendo aqui. Então, basicamente, nós estamos falando uma generalização, obviamente, porque nem todos são assim, a gente vai ver daqui a pouco. O fruto é basicamente composto pelo epicarpo, que é essa região mais externa, tem o mesocarpo, que é essa região intermediária, e o endocarpo, que é uma região mais interna. E lá dentro temos a semente. Isso aqui é, obviamente, uma representação esquemática, né? Porque essa própria formação,
o formato em si dos frutos, eles são os mais variados possíveis, né? E a classificação deles também. Então, olhem aqui, por exemplo. Percebam aqui, ó, aqui a flor de uma ervilha, a flor de uma framboesa, a flor de uma pereira. Olha a forma, a disposição do rudimento seminal de cada um deles. E cada devida disposição diferenciada do rudimento seminal formarão... Nossa, tá ruim hoje. Formarão frutos diferentes. Perceba que o fruto, como nós definimos, ele é uma estrutura que cresce ao redor, né, vias de regra, ao redor da semente para protegê-la, para que ela possa desenvolver-se, né, sem fatores climáticos, fatores bióticos, abióticos, possam interferir na formação dessa sementinha, que é muito frágil, muito sensível. Então perceba aqui, ó, tá vendo essa vagem? A vagem da ervilha, né, o legume da ervilha, do feijão, da soja, é um fruto. Então, por que eu estava comentando lá no início que fruto e fruta são diferentes? Porque quando a gente chega lá no supermercado, lá, você vê lá, o que é fruta que é no supermercado lá? Aí você vai lá na seção de frutas, você vai encontrar lá a pera, né? Vai encontrar a maçã, tudo mais lá, vai encontrar o morango, né? Vai encontrar isso tudo lá na seção, a framboesa. Mas na verdade, e vai encontrar o quê? Vai encontrar o feijão, a soja, principalmente o feijão lá, né? O tomate, o feijão, tomate, vai encontrar na parte de legumes, né? Lá normalmente fica lá na parte de legumes. Mas saiba que o tomate, assim como a soja, né? A vagem da soja e também do feijão, é o fruto. Então olha que interessante. Então, do ponto de vista botânico, fruto é tudo aquilo que envolve a semente para protegê-la e para auxiliar no processo de dispersão, né? Porque o animal vai lá e vai comer. Então quer dizer que Deus criou as frutas para o ser humano? Deus criou tudo. Eu acredito na divindade, com certeza. Deus é o grande arquiteto, né? Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Mas, obviamente, as frutas, né? Os frutos, na verdade, antes, né? Eles, segundo alguns estudos a respeito de paleontologia, de estudos de... gente, é estudo de paleontologia? Não é paleontologia, não. Porque paleontologia é de osso. Meu Deus, sabe o que me deu uma dúvida agora? Porque, na verdade, estudo de fósseis, porque, na verdade, o que vai acontecer? O pessoal percebeu a formação de frutos desde a época do Cretáceo. Então, isso foi mais ou menos no início do Cretáceo, o início dele foi 145 milhões de anos atrás. Então, perceba que os mamíferos, o ser humano, nem imaginava acontecer. Nem imaginava. Porque, se eu não me falha a memória, me corrija se eu estiver enganado, no Cretáceo só existia répteis, era a época dos dinossauros ainda do Cretáceo. Não tinha mamífero. Então, o ser humano nem sonhava em existir. Mas, obviamente, que vários animais, né, os mamíferos, dentre eles o ser humano, utiliza as frutas, né, na sua alimentação e os frutos também, com certeza, né? Então, a gente utiliza, por exemplo, a soja, o feijão, a ervilha, nossa alimentação. Nós utilizamos a pera, utilizamos nossa alimentação, né? A uva. Então, isso tudo aí são frutos que são características das angiospermas, porque isso é característica dessa divisão conhecida como angiospermas, ok? Então vocês percebam que os frutos têm mais tipos de formatos variados, composições químicas diferentes, porque isso depende da espécie. Quais são os genes ali presentes, quais são as enzimas ali presentes, o local onde as condições edafoclimáticas que originaram cada tipo de fruto. Então essas condições são peculiares e faz com que surjam frutos com as mais diversas qualidades e formatos. Devido a fatores, vocês aprenderam lá no ensino médio, que fenótipo é igual ao somatório de genótipo mais ambiente. E a interação genótipo-ambiente quando ela existe, né? Por enquanto, se não aprender isso no ensino médio, vai aprender comigo em breve na aula de genética do semestre que vem. Mas, enfim, voltando aqui. Aí a classificação dos frutos, vocês lembram da anatomia e histologia vegetal? Não vou ficar falando aqui de novo. Por quê? O fruto pode ser classificado se são frutos de acordo, né, com o teor de umidade. O fruto pode ser carnoso ou ele pode ser seco, ele pode ser deiscente ou indeiscente. Vocês se lembram, né? Se tem a abertura do fruto para a dispersão das sementes, se tem a abertura, é deiscente. Se não tiver abertura, é indeiscente. E essa é uma característica, inclusive, que pode ser sujeita ao melhoramento genético das plantas.
No início, muitos cultivares de soja, né, eles tinham um problema de deiscência da vagem, né? Então abria-se a vagem, perdia-se o grão, perdia-se produtividade. Isso é de interesse agronômico? Nunca. Então, o melhoramento genético, que é a área que eu trabalho, né, que eu tenho formação mestrado e doutorado em genética, inclusive estava com melhoramento genético de milho, os melhoristas trabalharam na seleção de plantas que não apresentavam essa característica de essência da vagem, né? Então isso é muito interessante. O feijão também apresenta isso, tá? Agora não, por causa do melhoramento. Enfim. Então vocês lembram que as classificações dos frutos eram diversas segundo os critérios que você utilizava. Então não vou ficar falando aqui de novo, mas só estou evidenciando para vocês como é formado esse processo de formação do fruto. Então começa lá desde a polinização, fecundação e tal, e daqui a pouco a gente vai ver os detalhes aqui nos próximos slides, ok? Bem, nós comentamos que de vias de regra acontece primeiro a polinização, a fecundação e aí por diante acontece todo o processo de frutificação, que é a formação do fruto, para torná-lo maduro, né? Mas existem situações em que ocorre a formação do fruto, porque vocês lembram que o fruto é uma diferenciação do rudimento seminal, que é o ovário, sem acontecer, portanto, a fecundação. E quando acontece isso, nós denominamos fruto partenocárpico. Vocês já estudaram isso lá no ensino médio, partenocarpite. Você lembra lá que tinham desses em alguns insetos? Pois bem, também acontece nas plantas. Então, fruto partenocárpico é aquele fruto que acontece a sua formação sem que haja a fecundação. Portanto, ele não tem sementes. Quais são os exemplos que acontecem espontaneamente? Por exemplo, a banana triploide. A banana triploide é um caso disso. Ou o limão Tahiti. Então são casos que podem acontecer espontaneamente a formação de frutos partenocárpicos. Mas existe também a possibilidade, né, de formar frutos de partenocárpicos induzidos artificialmente. Por quê? Ai, ai. Vamos ver se eu consigo, quanto tempo eu conseguir falar sem minha água aqui do lado. Hoje tá, não sei se tá, sei o que é. Parar de chorar e vambora. Então, voltando aqui, formação de frutos partenocárpicos artificiais. Por quê? Devido a pesquisas que foram realizadas com fisiologia vegetal, percebeu-se que você aplicando determinados tipos de fito-hormônios em algumas espécies induziam a formação de frutos sem a necessidade da fecundação. Por exemplo, aplicação de auxinas, de giberelinas, de até inclusive citocininas para algumas espécies, podem induzir a formação de frutos sem sementes. Vocês já viram aí, ó, por exemplo, a uva sem semente. Algumas delas são obtidas através desse processo. A melancia sem semente, né? Então você viu, formou-se o fruto, mas não tem a semente. Por quê? Porque o hormônio que foi utilizado, fito-hormônio, utilizado para o processo de diferenciação e crescimento do rudimento seminal, que na casa é o ovário, sem que acontecesse a necessidade da fecundação. Então, olha como é interessante o uso do conhecimento, né, teórico da fisiologia para nós, engenheiros agrônomos, em termos de produção de alimentos. Né? Bem, então, para efeitos didáticos, eu resolvi separar aqui. Isso não está no livro, vou falar bem claro que isso não está no livro, isso aqui é livre e espontânea divisão minha, né? Que separar o processo de formação desse fruto em duas etapas basicamente, que seria o processo de frutificação e amadurecimento. Existe, inclusive, autores que dividem diferente, né? Então, aqui a aula é minha, eu faço desse jeito, porque eu acho mais didático. E de acordo com o próprio propósito que eu pretendo abordar para vocês, né? Por causa que aqui é uma aula mais voltada para os engenheiros agrônomos. Então, como eu quero dar enfoque em determinados grupos de conhecimento, optei por separar dessa forma. Mas, obviamente, alguns autores separam de uma forma diferenciada. Mas o processo de desenvolvimento, as fases são as mesmas, só as etapas que eu englobei do meu próprio critério. Então, como que eu separei que eu vou cobrar na prova, se eu cobrar assim?
Percebam que o livro não adota esse tipo de uso que eu vou fazer aqui, mas eu estou fazendo porque eu acho mais didático, né? Porque na verdade isso aqui são eventos que acontecem alguns, né, obviamente, após o outro. Outros acontecem concomitantemente, mas eu separei assim para, em termos de aprendizado, eu achei mais fácil de passar para vocês. Então vamos começar com o processo de frutificação. Ele engloba quais eventos? Polinização, fertilização e formação da semente, né? Aquele estágio inicial. Né? Depois viria o processo de divisão e expansão celular e mais tarde maturação do embrião. Então isso formou-se o fruto. E depois, uma vez formado esse fruto, ele passa por um processo chamado amadurecimento. O que acontece nos eventos presentes no amadurecimento? Mudança de cor, alteração da textura também, ou seja, amolecimento dos frutos, alterações no sabor, aroma e qualidade nutricional. Tem autores, inclusive, que colocam uma terceira classe aqui, que seria a senescência. Uns colocam a senescência dentro de amadurecimento. Eu fiz assim, que eu acho mais fácil, inclusive porque existe um capítulo no livro que fala sobre senescência, onde lá é abordado os hormônios principais que atuam naquele momento, o ABA, o etileno, que eu não vou dar enfoque aqui agora. Eu vou dar enfoque mais nos frutos, né? Porque, do ponto de vista agronômico, o grupo das angiospermas, né, a divisão das angiospermas, é o que tem mais interesse econômico para nós. Então, por isso que eu vou enfocar aqui, principalmente nos exemplos de frutos carnosos, né, que tem grande quantidade de água em sua composição. Como é o caso, por exemplo, do tomate. O tomate é um fruto, né, que lá na prateleira do supermercado está na parte dos legumes, lá, se não me engano, hortaliças, né? Mas ele é um fruto do ponto de vista botânico, né, ponto de classificação botânica da fisiologia também. Então, inclusive, ele é utilizado como um organismo modelo para estudo do desenvolvimento dos frutos, né? Então é muito interessante que muitos estudos que foram desenvolvidos inicialmente no tomate são aplicáveis em outras plantas também, outras espécies. Então, olha aqui o processo de formação da flor do tomateiro, né? E ali ele dentro tem o carpelo com os estames que aconteceu a fecundação. Depois de fecundado, vai acontecer o processo de formação do fruto, né? Então aqui está acontece o processo de polinização, de fertilização. Depois acontece o processo de frutificação, que é a formação desse fruto, né? E aí depois formado o fruto aqui, acontece o processo de amadurecimento. E mais tarde que estaria a senescência, ou seja, a morte. Porque tudo que é vivo, um dia morre. Coloque isso na sua cabeça. Você acha que você ou seja homem, seja a mulher que está assistindo aí, ou o jovem, ou a jovem, você se acha imbatível, né? Você acha que é imortal, mas não é. Mais cedo ou mais tarde você vai morrer, igual eu vou morrer, todo mundo morre. Tudo que é vivo um dia vai morrer. Assim os vegetais também morrem, são vivos. Então, o mais importante é você viver a vida de uma forma plena, honesta, trabalhadora, que você possa olhar para trás e saber que você fez tudo do seu bom, do melhor, aproveitou intensamente de uma forma digna, honesta a sua vida, para você poder olhar para trás com orgulho. Assim como as plantas fazem, que a planta não faz baixaria, só o ser humano que utiliza mal o livre-arbítrio. As plantas não. As plantas fazem o propósito dela, que é fornecer frutos, né, para tornar mais bela a natureza. E aí, será que nós estamos dando frutos também? Não sei. Aí vocês perguntam suas próprias consciências aí. Então vamos retornar aqui para a nossa aula, né? Que eu vou dar uma filosofada aqui. Eu estou até de vermelho, vocês percebem aqui, ó, em homenagem ao tomate, né? Na verdade, eu estou de vermelho porque eu sou flamenguista. Eu estou triste. O Flamengo perdeu aquele time fake Palmeiras feio lá. A gente estava jogando contra-ataque. Mas no dia eu fiquei mais triste, hoje não estou mais triste não. Mas de qualquer forma, eu adoro a cor vermelha, gosto do Flamengo e qual que eu gosto de comer tomate também. Inclusive, vocês não já comeram tomate com salzinho assim? Fica bom. Se você comer igual como se fosse uma fruta que vocês comem, tipo maçã, fica bom demais, eu gosto. Não sei se vocês gostam também. Mas esse que é o processo que eu separei para vocês, do processo de frutificação e amadurecimento, ok? Beleza? Então vamos ver agora as etapas de cada um deles aí. Olha aqui, ó. Perceba esse gráfico, é um gráfico geral, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais em profundidade sobre ele, daqui a pouco, lá para frente, tá? Mas eu estou chamando a atenção porque tem algumas informações interessantes que falam sobre as etapas de desenvolvimento. Então, tá vendo aqui antes, aqui viria o processo de desenvolvimento floral. E aí aconteceria a antese, que é a abertura floral. Uma vez acontecida a antese, tem o processo de polinização, que é a produção do grão de pólen.
para que ele leve os gametas ali, né? E aí fecunda a planta, a parte feminina, né? Lá no gineceu, vai cair lá no estilo, vai levar lá para lá chegar até no saco embrionário, para acontecer o processo de fertilização. E aí, depois, uma vez fertilizada, começa o processo lá de desenvolvimento da semente e, ao mesmo tempo, da formação do fruto, que é aquele órgão ao redor da semente. Então, acontece o processo de divisão celular, né, daquele fruto, depois da ampliação daquelas células ali, e ao mesmo tempo que está ampliando, está acontecendo o processo de maturação. Né? Maturação de quem? Do próprio fruto em si, mas também, principalmente, maturação fisiológica da semente. Então, quando a semente já está, a maior parte dessa, eu estou generalizando, tá? Porque isso na natureza sempre tem exceções. Então, sempre quando eu falo, eu faço em termos de generalização. Inclusive, se vocês lerem esse livro aqui, ó, vocês vão ver que o capítulo é enorme dele. Eu estou sintetizando muitas informações para nível de graduação para vocês, né? Então, se vocês quiserem ler o livro e discutir comigo depois, a gente discute com o maior prazer. Mas aqui eu estou sintetizando para vocês entenderem o essencial para nós, engenheiros agrônomos, né? Para entender a fisiologia da coisa e utilizar isso para o nosso benefício, que é a produção para a sustentação da subsistência humana. Porque você consegue viver sem comer? Não consegue. Consegue viver sem comer, sem beber água? Você não consegue. Então, sem celular você vive. Sem celular você vive. Alguns falam, eu não consigo. Tem uns que utilizam até celular como chupeta, né? Não sei se é o seu caso aí. Toda hora tá lá no celularzinho, ó, chupetando. Tirou a chupetinha da boca quando era bebê, mas continua chupetando lá. Porque ao invés de focar na própria vida, fica toda hora lá nas redes sociais, Instagram, não sei o quê, tal, cuidando da vida dos outros, fica no YouTube o dia inteiro assistindo coisa inútil, tal, ao invés de cuidar da própria vida, né? Então, tem gente que usa como chupeta. E aí, voltando, a chupeta você consegue viver sem. O alimento, não. E o fruto é um tipo de alimento que nós podemos utilizar, com certeza, nós engenheiros agrônomos, né? E aí, uma vez passado esse processo de maturação, as plantas passam por outro processo chamado amadurecimento desse fruto. E aqui nós está representado o processo de amadurecimento de frutos climatéricos. Não se preocupe com isso agora, que não vou falar sobre isso agora. Nos próximos slides falarei. Então acontece o processo de amadurecimento, que acontece tanto em frutos climatéricos e não climatéricos, a forma que difere como isso acontece num e no outro, que é diferente, como se dá o processo. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Mas o amadurecimento acontece nos dois grupos de frutos. E depois acontece a senescência. A senescência é a morte, igual eu falei. A importância é viver sua vida plena, né? Uma forma digna, honesta, você ter orgulho da forma como você viveu. E aí tem a senescência, que é a morte celular programada. Todo ser vivo tem a morte celular programada. Nós não somos imortais do ponto de vista orgânico, nós somos imortais do ponto de vista espiritual. Você morre e seu espírito continua. Você, que é o espírito, continua vivendo. Seu corpo fica. Então tem o processo de apoptose, que é a morte celular programada. E que tem a prótese molecular também, que é natural, né? Que faz parte do processo de desgaste do maquinário fisiológico, que é perfeitamente natural. Mas enfim. Então, entenderam que as etapas que estão envolvidas no processo de desenvolvimento dos frutos, então essas etapas aqui. Perceberam? Aqui, ó, desenvolvimento floral, que vem antes aqui, ó, que é polinização e fertilização, divisão, a ampliação, ou seja, crescimento, né, em termos de volume, a maturação, o amadurecimento, a senescência e o evento climatérico acontece em frutos climatéricos. Em frutos não climatéricos isso não acontece, que eu vou explicar isso daqui a pouco nos próximos slides. Ok, vamos passar. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp e lá no portal, hein? Então, para minha alegria e para a simplificação da minha aula, porque nós ficaremos aqui quase 3 horas se fosse falar isso de novo, eu não vou falar desse processo de polinização, fertilização e formação da semente, porque isso eu já falei na minha aula de genética. Então, já está lá, vocês vão fazer isso. Vocês vão chegar lá na minha playlist de genética, lá no canal, e vai lá olhar os conteúdos de organização do material genético de divisão celular, que é um vídeo, mendelismo, que é outro vídeo, e alelismo múltiplo, que é outro vídeo. Por quê? Porque nesse vídeo, que é o da organização do material genético, eu faço uma recapitulação da mitose, da meiose para vocês,
Mas principalmente nessa 1 hora, 19 minutos e 26 segundos, eu começo a falar sobre o processo de microsporogênese e macrosporogênese, que é a formação do grãos de pólen e a formação do saco embrionário. Então, e falo do processo de dupla fertilização e faço o processo de formação do embrião, formação do endosperma. Eu não vou falar isso aqui, porque eu já falei isso lá nessa aula. Então vocês vão olhar e lá a partir desse vídeo aqui. Ah, amor, eu não estou entendendo porque eu não lembro mais de mitose nem de meiose. Então assista a aula inteira, que aí já serve para o semestre, o ano que vem, né? Ou o semestre que vem. Porque aí vocês vão ter aula de genética comigo, pessoalmente. Se Deus quiser, né? E aí vocês já vão adiantar para o próximo semestre, que beleza. Vocês vão estar saindo na frente em termos de conhecimento. Nessa aula de mendeirismo, que eu quero que vocês prestem atenção, nessas 51 minutos e 19 segundos, eu começo a falar sobre a comparação da estrutura genética da população das plantas autógamas e as plantas alógamas, ou seja, quando tem a autofecundação e quando tem a polinização cruzada. Por quê? Porque, compreendido esse fenômeno aqui, vocês vão entender por que existe tanta variabilidade genética na natureza, né? E graças à variabilidade genética, nós vamos ver frutos de uma mesma espécie assumindo colorações diversas, né? Tendo características organolépticas diferentes. Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção nesse conteúdo aqui. E no último conteúdo de aula de alelismo múltiplo, em 29 minutos e 10 segundos, eu começo a falar sobre mecanismos naturais que impedem a autofecundação. Porque de uma forma mais prática, podemos dizer que a autofecundação, de certa forma, ela reduz a variabilidade genética da população, né? Porque vocês vão perceber lá na aula de mendeirismo que a cada geração de autofecundação você reduz a metade a frequência dos heterozigotos, portanto vai reduzindo a variabilidade genética. Mas nessa aula de alelismo múltiplo eu falo de um mecanismo natural que as plantas desenvolveram chamado autoincompatibilidade gametofítica e autoincompatibilidade esporofítica, que são mecanismos naturais que impedem a autofecundação, portanto, ampliam a variabilidade genética, fazendo com que exista essa beleza de diversidade que existe na natureza, né? E isso tudo influenciará diretamente na formação dos frutos e das sementes ali presentes, ok? Então, esse conteúdo de polinização, fertilização, formação de semente, está tudo aqui, então, por favor, assistir essa aula. Olha como é que evitou de falar um monte de coisa para vocês aqui. Eu devo ter economizado quase 1 hora de aula. Não, uns 40 minutos eu economizei, viu? Vamos para o próximo tópico dentro de frutificação, que é a formação do fruto, né? Que seria a divisão, expansão celular e maturação do embrião. Então, nesses eventos aqui, ocorre um aumento no número de células. Contudo, o aumento de tamanho é mais significativo para o crescimento do fruto. O que eu quero dizer com isso daí, criatura? É o seguinte, ó. Durante o processo de formação do fruto, tem a divisão celular? Tem. Qual que é? Mitose ou meiose? Fala aí. Te dá 3 segundos para responder. 1, 2, 3. Hein? Mitose ou meiose? Lógico que é mitose, né? Você falou mitose, pelo amor de Deus, você acertou. Agora você falou meiose, meu coração até... Vou dar um desconto porque não foi eu que te dei aula de genética, né? Mas quando você tiver aula de genética comigo aí, ó, no canal, já vai ter aula presencial comigo. Não é isso não, hein? É isso não, pelo amor de Deus, né? Meiose só lá do processo de formação de gametas, tá? Então, a mitose, que é o processo em que vai acontecer a divisão dessas células aí, vai proporcionar o aumento no número das células. Só que esse aumento no número é importante do fruto? Sim, com certeza. Ele vai crescer. Mas, mais importante que o número de células é o aumento do tamanho, do volume. Vocês têm mais ou menos uma noção. O fruto do tomate, para ele chegar naquele tamanho, né, característico dele, cada célula ali aumenta cerca de 20 vezes o seu tamanho. Nossa, 20 vezes? 20 vezes. Mas olha só, pasmem. Em algumas cucurbitáceas, como por exemplo melancia, abóbora, por exemplo, vocês sabiam? Olha, que coisa bizarra. A melancia é uma coisa bizarra, o tamanho dela, né? O tamanho de uma melancia. Mas já foi encontrada abóbora com 1 tonelada. Então, 1 tonelada, abóbora. Né? Tá quanto tempo lá na natureza? Anos? Tá anos lá, mas cresceu 1 tonelada.
Aquelas células aumentaram 350 mil vezes de tamanho. 350 mil vezes, enquanto a do tomate aumentou 20 vezes. Então, o aumento do tamanho do volume é mais significativo para o aumento do o crescimento em si do que o número das células. Entenderam? É isso que nós falamos aí. E em termos de composição final do tamanho do fruto, quais são os fatores que estão ali presentes que vão influenciar nesse tamanho final desse fruto, né, do fenótipo que eu observo? Seria o seguinte: o tamanho do fruto é em função da número de número de células no ovário. Lógico, quanto maior o número de células no ovário, maior o potencial para amplificação do tamanho desse fruto. É o potencial, né? Quanto maior o número de células aptas, possíveis, que estão em perfeito estado funcional, fisiológico, bioquímico. Se elas estão lá no número de células funcionais com alto potencial, beleza, show de bola. Então quer dizer que há grande possibilidade de aumentar isso daí, tá? Outro fator que pode influenciar o tamanho final desse fruto: número de divisões celulares. Óbvio, você sabe que é a mitose. Uma célula original, né, vai originar duas. E assim, duas originam mais duas. Então, uma originou duas, duas vão originar quatro, e assim por diante, porque é duas em duas, né? Então percebam que, na verdade, é uma função exponencial, né? Onde é 2 elevado a n, onde n é o número de ciclos, né? No caso da mitose. Então, quanto maior o número de divisões celulares, de ciclos mitóticos, obviamente maior o número de células. Tendo maior número de células, maior a probabilidade de aumentar o tamanho final do fruto. É óbvio. Número de fertilizações, isso aqui está intrinsecamente ligado com o número de células do ovário. Por quê? Tem a célula do ovário bonitinha lá. Mas será que ela vai ser fertilizada? Não sei. Já aconteceu uma coisa curiosa comigo, né? Você sabe que eu trabalho com melhoramento genético de milho. Uma vez eu fui no campo, né? E aí nós percebemos uma espiga de milho, que ela estava metade granado, metade para baixo, né? Imagina que a espiga está aqui na base e aí está o ápice dela. A base para baixo estava todo cheio de sementes, né? De grãos, porque a semente do milho, vocês sabem que é uma semente falsa, né? Porque na verdade é um fruto, né? Uma cariópse, né? E aí, mas vamos chamar de semente porque o pessoal fala de semente em tudo que é lugar para simplificar para vocês. Mas é um fruto, tá? A semente do milho, na verdade, não é semente, é uma semente falsa, é um fruto, que é a cariópse. Então, percebam aqui, tá naquela espiga que estavam todos ali os frutos ali, né? As sementes para ficar mais fácil para você entender. Tá ali formadinho. E a parte de cima não tava. Aí sabe por quê? Porque não foi fertilizada a parte de cima. Porque durante o processo de fecundação, né? Porque aconteceu a polinização, depois veio um veranico muito forte. E um veranico, o que é um veranico? Não sei se todo mundo sabe, hein? É um período de seca muito prolongado e intenso. E aí, indisponibilizando a água, não promoveu esse processo de fertilização do saco embrionário da parte de cima da espiga, somente da parte de baixo. Porque o milho começa o estilo estigma, que é o cabelo, né? Começa da parte de cima, sai a primeira parte de cima, para depois sair aquelas partes lá de cima. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas, quando você tiver aula comigo lá, vocês vão ver isso daí, que eu vou mostrar isso para vocês. E a última coisa, que é a magnitude da expansão celular, que é o que nós falamos aqui. Pessoal, pera aí rapidinho, vou tentar fechar aqui por causa da chuva. Tá ouvindo a chuva? Senão vai atrapalhar no áudio. Fechei a janela para ver se melhora aí. Deixa eu ver aqui, ó. A luminosidade tá... Dá para ver o rostinho bonito aí? Ou o rosto feio, sei lá, no seu agrado de cada um, né? Ainda bem que todo mundo tem o mesmo agrado. Para minhas filhas e minha esposa é bonito, então tá bom. Deixa eu ver como é que tá aí. Pronto, agora você consegue ver meu rosto. Ver se eu tô fazendo careta ou não. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Senão também não consigo dar aula por causa que a luminosidade tinha no olho. Magnitude da expansão, eu acabei de falar agora. O fruto do tomate, 20 vezes. As curcubitáceas pode chegar até 350 mil vezes. Então, a magnitude da expansão celular. Então, isso tudo são componentes, né? Se fôssemos colocar numa equação o tamanho final do fruto em função de... Teria esses 4 componentes aqui que nós acabamos de elencar para vocês.
O único que nós não falamos aqui, né, que eu estou vendo aqui agora, que seria o processo de maturação do embrião. Por quê? Porque vocês lembram que, vocês assistiram, né? Eu acho que assistiram, né? Porque eu falei com vocês, assistam o vídeo lá. Para lá, se vocês não pararam, pare agora. Volta lá na aula de genética, assista o vídeo para vocês entenderem que, como é formada a semente, que eu não vou falar. Formada a semente, o embrião e o endosperma. Tá lá explicando lá. Ok? Assista lá. Que depois que é formado, vai ser o processo de diferenciação celular e de crescimento. Vai mudar completamente a fisiologia, o metabolismo da semente do endosperma, para que o embrião chegue no ponto de maturidade fisiológica. E uma vez chegado no ponto de maturidade fisiológica, termina aí o processo conhecido como frutificação. E desse ponto em diante, começa o processo de amadurecimento. Então, isso é a divisão que eu achei mais fácil para vocês entenderem, tá bom? O livro fala assim, Ramon? Não, não fala, mas eu estou falando assim, eu achei mais fácil para vocês, tá? Quem quiser ler o livro e quiser discutir segundo o livro, a gente tem o maior prazer de conversar com você. Mas eu acho que assim fica mais fácil de vocês entenderem as etapas que transcorreram. Formou-se o fruto. Agora, porque chegou no ponto de maturidade fisiológica. Então, generalizando, porque é óbvio que existem situações que acontecem até da semente não estar completamente de chegar no ponto de maturidade fisiológica e o fruto já está quase pronto, sim, amadurecido, sim. Mas para generalizar, para simplificar para você, não complique, você está aprendendo isso agora. Se você gostar disso, a gente conversa mais profundo. Faz um mestrado, doutorado em fisiologia, e aí faz igual eu fiz mestrado, doutorado em genética. Mas fisiologia é uma área que eu gosto muito, que eu trabalhei com isso no meu mestrado. Fisiologia de estresse abiótico, melhoramento de plantas de milho, visando tolerância ou resistência ao alumínio, né? Então eu tive que estudar fisiologia. Então é uma coisa que eu gosto, que eu domino, né? Fisiologia, bioquímica, genética. E se você gostar também, eu sugiro que vocês façam estudo aí na área, porque não existe prazer maior que você trabalhar numa área que você goste, né? Então aí, ó. Então essa é uma separação que eu acho que é viável para facilitar a compreensão de vocês, tá bom? Mas qualquer dúvida, lembre-se que eu estou disponível para vocês perguntarem. Via WhatsApp, via e-mail aí, tá? Então, pessoal, como nós dissemos aí, olha aqui, aquela fase primeira, que é o desenvolvimento floral. Depois do desenvolvimento floral tem a antese, né, que é a abertura floral. Aí acontece o processo de polinização, depois da fecundação. Aí, formação da semente, que é a formação inicial da semente, né, do endosperma. E ao mesmo tempo que está formando o fruto ao redor da semente para protegê-la, né, também a semente está se desenvolvendo ali dentro. Então é um processo concomitante. A formação da semente, que é o embrião junto com o endosperma, e ao mesmo tempo o fruto que está protegendo essa estrutura, esse bebezinho que está sendo formado ali. Então acontece o processo de divisão celular, da expansão celular e da maturação. E depois, terminada a maturação, vem o quê? Vem o amadurecimento e a senescência, né? Então olha que interessante. Aconteceu a antese, olha o tamanho celular. O tamanho celular ele aumenta significativamente com o passar do tempo. Olha o tempo aqui. Aqui, com relação a dias após a polinização, né? O índice de mitose ela é muito mais elevado no início e depois ele vai caindo aos poucos ali, ó. Mas percebam que a massa fresca ela aumenta de tamanho. Aí eu falei, amor, mas não estou entendendo. Você não falou lá que o número de número de células é importante para o crescimento, que é a produção de massa fresca aqui? Sim, é importante. Mas por que ele está crescendo aqui? Porque a célula tem um limite. Uma vez realizado esse processo de divisão celular, agora ela vai se empazinar, brincando, né? As células do fruto, o fruto é uma fonte, perdão, é um dreno. Você lembra na aula que nós falamos a translocação do floema? Nós falamos onde era a fonte, que eram as folhas, os fotossintatos, que eram translocados até chegar nos frutos. Você lembra que nós falamos dos tubérculos? Então assista a aula de novo, você esqueceu lá. Mas o que eu estou querendo demonstrar para vocês aqui, ó? Com o passar do tempo, esses frutos vão se enchendo devido ao acúmulo de fotossintatos, né? E aí percebam que a massa fresca vai aumentando na mesma proporção que o tamanho ou volume celular. Então perceba que mais importante que o número do que o número de células é sim o tamanho da célula, porque o tamanho da célula é quase linear
né, assim como o outro. Tá vendo que é quase linear aqui? Aí ao passo que o número, ele foi muito significativo no início, né, é expressiva a quantidade, mas com o tempo ele vai diminuindo. Então eu percebo que o mais importante é o aumento do volume da célula, o tamanho da célula, e não o número. O número é importante sim, mas não tanto quanto o volume, ok? E com o passar do tempo aqui também, perceba que o tomate, né, alguns eventos fisiológicos são mais marcantes em função do tempo. Porque, por exemplo, aqui, ó, a produção de etileno é mais significativa lá para já no amadurecimento, né? Do processo de amadurecimento é muito, tanto o etileno quanto a respiração, ele se torna um aumento muito abrupto, muito significativo no amadurecimento. Só que, uma ressalvinha pequenininha aqui, isso acontece em frutos climatéricos. Guarda isso no coração, que eu não vou falar sobre isso por enquanto, mas aguarde essa ressalva porque lá na frente vai ser importante, tá? Então esse aqui é o fruto climatérico, esse aumento significativo aqui, tá? Do etileno e da respiração. Mas, para os outros, amolecimento, carotenoide, divisão celular, expansão celular, isso acontece tanto em frutos climatéricos quanto não climatéricos. Então, voltando aqui, ó, o amolecimento, perceba que esse pontilhadinho aqui, ó, o amolecimento do fruto, né, está relacionado com a degradação da parede celular, ele é maior lá no final, do amadurecimento em diante, né? O amadurecimento é senescência. A formação dos carotenoides, eu também percebo que vai aumentando com o passar do tempo. A expansão celular também ela se torna significativa depois, em determinado momento, depois ela vai reduzindo. Assim como aconteceu lá no início também, aquela processo de divisão celular. Só que a divisão celular ela vem antes para depois encher. Né? Então é como se fosse assim, ó. Você vai fabricar as bolsas antes, para depois que fabricar a bolsa, você vai encher ela de dinheiro. É justamente a mesma ideia. Primeiro você fabrica a bolsa e depois você coloca o dinheiro dentro, né? Ou coloca cascalho dentro, né? Como dizem outros aí. Então a ideia é essa aqui de linhas gerais. Entendeu, pessoal? Ok, falamos então do processo de frutificação, foi formado fruto bonitinho lá. Agora, uma vez que foi formado o fruto, porque lá na sementinha chegou no ponto de maturidade fisiológica e ela foi completamente protegida por esse órgão, né, que é o fruto, agora esse fruto vai se transformar, vai continuar o seu processo, né, fisiológico, que agora nós estamos denominando essa etapa de desenvolvimento desse fruto como o amadurecimento desse fruto. Né? E quais serão os eventos pertinentes ao amadurecimento? Aí eu fecho a janela, eu sinto calor. Vou fechar aqui porque eu não aguento. A chuva deu uma diminuída ali, mas vai ter que ser assim, bichão. Vamos lá. Não tem jeito não. Bem, primeiro evento que acontece durante o amadurecimento, que nós podemos comentar aí, percebam que esses eventos acontecem simultaneamente. Não acontece primeiro e depois o outro. No amadurecimento acontece tudo ao mesmo tempo. Então, vamos falar primeiro da mudança de cor. Então, lembra do tomate? Tem outros frutos também. Vamos pegar o tomate que fica mais claro aqui. O tomate, quando ele está verde, você come tomate verde, né? Só se você for louco ou louca. Eu não como tomate verde, né? Horrível, né? Mas você já comeu, Ramon, pra saber que é horrível? Já dá uma mordida no tomate verde uma vez e não dá, não. Mordi que já cuspi. Horrível. Por quê? Porque daqui a pouco algumas coisas nós vamos falar daqui a pouco aqui. Sobre a qualidade organoléptica dele, né? Mas vamos falar primeiro da mudança de cor. O verde do tomate ou de qualquer outro fruto, né, verde, por causa da clorofila, né? Vocês viram que os pigmentos nós falamos lá, falamos da clorofila, falamos dos carotenoides, falamos das antocianinas, só não falamos dos flavonoides, né? Mas esses tudo são pigmentos que são utilizados pelas plantas. E cada um deles proporcionará uma coloração diferente. Né? Então, a clorofila proporciona a cor verde. Então, durante o processo de amadurecimento, acontece a degradação das clorofilas no cloroplasto e acontece o acúmulo, por exemplo, de carotenoides lá no cromoplasto, né? Então, os carotenoides podem ser amarelo, laranja, vermelho. As antocianinas, né, que são acumuladas nos vacúolos, elas podem ser da coloração vermelha, azul, violeta, roxa, né? Também. Os flavonoides, coloração amarelado. Então isso vai depender muito da espécie, né? E dentro da espécie, curiosamente, pode depender também da cultivar, porque tem cultivar que forma um tipo de coloração, outro forma outro tipo de coloração. Que aí sempre vou falar uma coisa que eu amo. Qual que é? Qual que é a planta que eu vou falar?
Qual que é a planta que eu vou falar? Vai, fala. Milho, né? Lógico. Olha o milho. Milho, eu te amo. Um beijo pra você, milho. O milho, gente, você já viu o grão do milho, né? O cariópsis? Pode ser amarelo, amarelo claro, laranja, pode ser vermelho, pode ser preto, pode ser azul, pode ser branco. Isso tudo, por quê, criatura? Por quê? É tudo esses bichinhos que a gente está falando, chama pigmentos. Tem mais carotenoide, tem mais antocianina, tem mais flavonoide. Cada um deles proporciona uma coloração diferente. Isso acontece para o milho, mas acontece para vários outros tipos de plantas, né? Vários outros tipos de frutos, né? Então acontece a degradação da clorofila e acontece a síntese e o acúmulo de outras substâncias, que são outros pigmentos, carotenoides, antocianinas e flavonoides. Vamos pegar alguns exemplos, né? Para não falar que eu só falo de milho aqui para vocês, vamos pegar o exemplo do tomate. Olha o tomate aqui, ó. O tomate, não podia ter colocado um verde, que é tomate verde, mas se tem um cara que vê um tomate verde já, né? O tomate verde, ele vai se tornar, quando maduro, né, em condições normais, num tomate dessa coloração, avermelhado. Por quê? Por causa da degradação da clorofila e, ao mesmo tempo, a síntese do licopeno. Vocês sabem muito bem que o licopeno, quando ele entra no nosso organismo, né, ele é um precursor do beta-carotenoide, né? Os beta-carotenos, que na verdade é o grupo da vitamina A, são antioxidantes fortíssimos, né? Então você lembra que durante o processo viver dá trabalho, viver é produzir lixo, toxina. Quando você respira, você acha que 100% dos elétrons vai direitinho lá para o oxigênio e vai ser eliminado, vai ser utilizado, bonitinho? Não, a formação de radicais livres, os elétrons estão voando ali, ó. Principalmente se você não tem uma alimentação adequada, se você é uma pessoa estressada, né? Isso tudo vai acumulando radicais livres. Isso tudo a gente falou também na aula de estresse abiótico, olha que legal. Tá lá na aula, não vou nem falar mais aqui de novo, você tá careca de saber. Então, o licopeno, né, a gente falou isso lá, que é a vitamina A, vitamina C e a vitamina E, são moléculas químicas que elas conseguem pegar esses elétrons dessas outras moléculas dos radicais livres, pegar esses elétrons sem mudar a sua conformação, para que esses elétrons não causem toxidez às nossas células. Olha que legal isso, né? Então, o licopeno é um desses moléculas químicas que combatem os radicais livres do nosso organismo, né? Então, como que é sintetizado o licopeno, pessoal, que dá essa coloração avermelhada no tomate? Devido a outra molécula chamada fitoeno. O fitoeno, ele é o precursor do licopeno, né? Portanto, a enzima que produz o licopeno é chamado de fitoenosintase, né? É fitoenosintase? Meu Deus. É fitoenosintase. Se eu estiver errado, pessoal, vou até olhar. Depois eu olho para vocês. A fitoenosintase, ela sintetizará o licopeno, tá? E aí, sintetizado o licopeno, se tiver errado, depois eu volto aí e falo com vocês, tá? Me deu um branco aqui agora. Tá vendo tudo branco aqui, ó. E olha que eu tô novo, hein? Tô novo, tô viajando maionese aqui. Mas a fitoenosintase é uma enzima fundamental, é isso mesmo, a fitoenosintase é uma enzima fundamental para a síntese do licopeno, tá bom? E o licopeno é o que vai produzir essa coloração avermelhada. Olha aqui do lado aqui uma planta transgênica de tomate que ela foi suprimida a expressão do gene responsável pela enzima fitoenosintase. E a fitoenosintase, portanto, não foi traduzida e dessa forma não aconteceu a síntese do licopeno. Portanto, ela permaneceu com uma coloração amarelada, apesar de estar maduro, né? Que aconteceu os outros processos fisiológicos que nós vamos falar aqui para você aqui agora, além da mudança de cor. Nossa. Outro evento aí, né? Outra planta de exemplo que nós podemos considerar para vocês aí é o mirtilo e a uva. Né? A mirtilo aqui no Brasil nem o pessoal come muito não, né? Galera, me ajuda aí, tô na dúvida. O mirtilo é o blueberry?
Nossa, sabe o que eu fiquei na dúvida aqui agora? O blueberry e o mirtilo é a mesma coisa? Depois eu mando nos comentários aí, depois eu vou até olhar no final da aula, fiquei até na dúvida agora. Mas eu acho que é, né? O mirtilo e o blueberry, eu acho que é a mesma coisa. Mas a uva, fala da uva que eu como quase todo dia. Por quê? Porque a uva é rica em resveratrol. Resveratrol é uma substância química fundamental para o combate para o combate de doenças que promovem a inflamação do nosso organismo, a formação de placas de gordura, o ateroscleroma, né? E aí o resveratrol ele inibe algumas enzimas, algumas substâncias químicas que funcionam na cascata de transdução de sinais para o processo de inflamação do epitélio das nossas células, dos nossos vasos sanguíneos. E aí o resveratrol, que está presente na uva, né, em outros também, mas principalmente em grande quantidade na uva, é muito importante nesse combate, né? E aí o resveratrol tem certeza no caso da uva. Agora o mirtilo, eu fiquei na dúvida se o mirtilo e blueberry acho que é a mesma coisa. Mas enfim. Mas voltando à aula de hoje, né? Depois desse devaneio, eu sempre faço isso, né? Acho que eu sou meio. Será que eu tenho problema de autismo? Sei lá. Às vezes pode ser, né? Ficar viajando demais. Mas enfim. Mas enfim, pessoal. Não sei se vocês fazem isso. Às vezes tá falando uma coisa, depois muda para nada, né? Mas não voltando no caso da nossa aula de hoje, que nós estamos falando de outra substância química, né, que proporciona a coloração lilás, roxo, azul, que pode ser inclusive até vermelho também, que são as antocianinas. E as antocianinas, pessoal, elas são sintetizadas pela roda conhecidas como dos fenilpropenoides. E essas rodas fenilpropenoides, elas são sintetizadas a partir da fenilalanina. E a fenilalanina, como vocês sabem, é um aminoácido essencial para nós, os seres humanos, né? Então a fenilalanina, ela, para nós seres humanos, ela deve ser obtida a partir da nossa alimentação, porque nós, os seres humanos, não conseguimos sintetizar a fenilalanina. Já as plantas conseguem, mas nós, seres humanos, não. Nós estamos uma hora de aula. Vou acelerar. Outro processo que está envolvido no amadurecimento seria a alteração da textura, né? Conhecido como também o amolecimento dos frutos. Por quê? Porque ele está relacionado com o processo de degradação da parede celular. Então, a parede celular que dá rigidez às plantas, né? Então, por exemplo, que a nossa pele ela é macia ao toque, porque não tem a parede celular. Agora, vai tocar o tronco de uma árvore para você ver. É macio igual a nossa pele aqui? Não, não é macio, né? Por causa da parede celular. A parede celular, com suas substâncias químicas ali presentes, né? As pectinas, as ligações da celulose, estou olhando se está chegando aqui dentro, não. E outros elementos químicos ali presentes, dão aquela rigidez à parede celular. E durante o processo de amadurecimento, vários genes eles são expressos para a produção de enzimas que são responsáveis, vou fechar aqui, para abafar o som lá de fora, que são responsáveis pela síntese de enzimas que degradarão a membrana celular, perdão, que degradarão a parede celular. E degradando a parede celular com seus diversos compostos, aí sim o fruto fica mais macio. Muito fácil, pega o tomate. O tomate, você vai ver lá o tomate lá, quando ele está verde, é duro para desgrama, não é duro? Aí quando ele vai ficando mais avermelhado, vai ficando mais macio. E quando ele está completamente podre, você vai lá, você olhou para ele e derrete, né? Você pode ver na banca lá, quando você vai comprar lá o tomate, os tomates mais fininhos assim, né? Eles são mais caros. Agora, aquele tomate que você de tomate para molho, é aquele molenguinho, já que tá molenguinho, já super vermelho, né? Com alta quantidade de licopeno, né? E tudo já molenguinho, né? Então, se você não usar aquele para fazer o molho logo, vai ficar talvez mais difícil você consumir aquilo aí in natura. Dá para consumir, tá? Mas tem que selecionar bem, né? E por que ele fica mole então? Por causa dessas enzimas aqui, que são algumas enzimas, né? A poligalacturonase, as expansinas, galactanase, né? Então, falei só 3 tipos de enzimas
que são utilizadas na degradação. Essa luz está no meu rosto aqui, está me incomodando. Que são utilizados na degradação das paredes celulares, ok? Então, uma vez essas enzimas atuando nas paredes celulares, cada uma delas atuará em algumas, outras na despolimerização da celulose, presentes na microfibrilas, né, das paredes celulares, outros vão atuar nas pectinas e assim por diante. E aí, degradando a parede celular, vai tornando os frutos mais moles. E percebam, tornando os frutos mais moles também, isso também favorece, inclusive, o ataque, né, pode dizer assim, de pragas, né? Alguns insetos ficam muito mais fácil, de alguns fungos, bactérias, ficou mais fácil de adentrar no fruto quando essa estrutura está mais fragilizada, né? Outro evento que acontece durante o processo de amadurecimento seriam as alterações do sabor, aroma e qualidade nutricional. Sim, por quê? Porque com estudos que foram conduzidos aí ao longo das últimas décadas, né, percebeu-se que substâncias químicas, algumas substâncias químicas estavam relacionadas diretamente com o flavor, né? As qualidades organolépticas, ou seja, o sabor, o aroma dos frutos. Seriam substâncias voláteis e substâncias não voláteis. As substâncias voláteis, como o próprio nome já fala, são aquelas que você, ao respirar, você sente o aroma do fruto, né? Cada um com suas características, né? Devido aos ésteres, os álcoois e os aldeídos ali presentes. E as substâncias não voláteis, ou seja, você não utiliza, você não consegue captá-las pelo olfato, mas através do paladar você consegue captá-las. Por exemplo, açúcares e ácidos orgânicos. E pasmem, por incrível que pareça, essas substâncias voláteis elas são mais importantes para a qualificação do sabor e do aroma dos frutos do que as próprias substâncias não voláteis, né? A gente pensa primeiro que, na verdade, o paladar sim é muito importante. Mas antes do paladar vem um cheiro, porque na verdade está tudo interligado, né? O nosso cérebro funciona em harmonia. Você respira, sente o cheiro, aí vai para o cérebro ao mesmo tempo que essas papilas gustativas estão sentindo o sabor dos açúcares, dos ácidos orgânicos. Então é muito legal esse mecanismo de sentir o sabor que acontece com a interação desses sentidos, do olfato e do paladar, né? Então, no que diz respeito às substâncias voláteis, né, uma rota que foi bem estudada são dos genes TONLOX, que é Tomato Lipoxygenase, que são vários tipos de genes, né, do inglês, né, lipoxigenase encontradas no tomate, né, tomate lipoxygenase, ou seja, lipoxigenase, né, que são enzimas que atuam justamente em ácidos graxos, em lipídios, né? E aí vão degradando o ácido linoleico, né? E o linolênico e linoleico, e produzirão substâncias voláteis, como por exemplo o hexenol, que é um álcool, o hexenal, que é um aldeído, o hexenal, que é um aldeído também, e o peraí, gente. Hexanal, que é um aldeído, porque aqui também tem um errinho aqui, você está vendo aqui, ó. Terminação al, lembra da química orgânica lá. Hexanal, aldeído. Hexanol, álcool, isso aqui é um álcool, tá? Hexenol, álcool, e hexenal, aldeído. Aqui tá certo, mas aqui tá errado. Aqui o aldeído é esse, e aqui é um álcool, tá bom? É porque essas duas substâncias químicas se interconvertem devido a enzimas específicas que ocorrem nas plantas, tá? Mas essas são algumas substâncias voláteis, né, que nós sentimos o cheiro e sentimos aquele sabor, e através desse cheiro, depois o sabor característico dos frutos, né? E além dessas substâncias voláteis, nós também temos as não voláteis, como por exemplo, aí ó, quais seriam algumas delas? Os ácidos orgânicos, os açúcares, sais minerais, vitaminas, aminoácidos, proteínas, polifenóis, tanina. Aqui nós vamos falar um pouco sobre esse daqui, sobre o
os ácidos orgânicos, os açúcares, mas antes vale a ressalva aqui de alguns que são importantes. Os sais minerais que são importantes para o nosso organismo, que a gente consegue obter a partir da alimentação dos frutos. As vitaminas, né, que nós falamos, vitamina A, vitamina K, vitamina C, vitamina E, vitamina A, B, C, vitamina K, vitamina E, isso. Que eu estou lembrando aqui agora, né? Os aminoácidos que nós conseguimos também dos frutos, as proteínas, os polifenóis, o tanino, né? Também que são substâncias químicas que estão relacionadas, ditos como compostos secundários nas plantas, né? Estão relacionados com a defesa dela, seja devido a uma condição proporcionada por fatores bióticos ou abióticos. Inclusive o tanino, ele é muito importante, né? Se vocês assistirem minha playlist aí no canal, no sorgo, que peguei um gancho aqui agora, o tanino é uma substância química que ele é um fator antinutricional muito importante quando nós estamos falando do sorgo, né? Então, o sorgo forrageiro, quando o animal está ao fogo, o sorgo forrageiro, mas também tem o sorgo granífero. O sorgo granífero, principalmente o sorgo granífero, né, quando ele não é colhido no momento adequado e tem muito tanino, o tanino, ele, em excesso, ele faz mal para os animais, né? Sejam eles herbívoros ou monogástricos. Quando você come algum alimento, uma fruta, igual eu falei da maçã que era nojenta assim, né? Quando ela está verde, você aperta, aí você chupa assim a boca, parece que você virou uma múmia, né? Aquele sabor adstringente, até aperta a boca, né? Aperta a boca e aperta na hora que você vai sair também, né? Na hora que você vai defecar também, quem come muito tanino, Além, além da questão ser antinutricional, porque ele liga-se às enzimas digestivas, né? Ele também dificulta a evacuação, você defecar. Então também frutos ricos, a alimentação rica em tanino também, ela pode proporcionar esse tipo de comportamento do seu trato gastrointestinal. Mas o tanino também, por outro lado, em condições adequadas, vocês sabiam que ele faz bem para a saúde também? Então, já foi constatado que o tanino, por exemplo, está relacionado em condições pequenas, pequena quantidade, né, no controle de colesterol. Então, o colesterol, porque durante o processo de digestão, nós nos alimentamos, né, o colesterol é utilizado no processo de degradação auxilia na degradação da gordura. Então, o tanino, ele serve como se fosse um sequestrador desse colesterol, e aí ele sequestra esse colesterol que ia retornar para o nosso organismo depois, né, ser drenado posteriormente, ele vai sair nas fezes. Então, tudo na vida depende da quantidade que você come. Os próprios polifenóis também, eles podem ser tóxicos em grande quantidade, mas também em quantidades adequadas, ele pode ser bom para a saúde. Por exemplo, polifenóis riquíssimos são encontrados no café, que são antioxidantes interessantíssimos, que já foram comprovados cientificamente, que eles ajudam no controle da manifestação do câncer. Então, evita a formação do câncer. Então, tudo, na verdade, depende do equilíbrio, depende de você comer na quantidade adequada, né, pessoal? Então, eu só fiz um pequeno gancho de cada uma dessas, porque a gente falou um pouquinho de açúcares e ácidos orgânicos. É como eu comentei, não tem como falar de tudo em fisiologia, porque eu resumi e está dando 1h15 já de aula. Então, vamos agilizar, vamos agilizar. Olha aqui, vamos falar só de 2 ácidos orgânicos, tá, pessoal? Então, se toda vez que falar de ácido, lembre-se de pH. Então, uns alteram mais o pH e outros alteram menos o pH, né? Então, vamos falar basicamente de 2. Apesar de serem vários tipos de ácidos orgânicos encontrados nas frutas, em cada fruta tem consideração mais de um ou de outro, vamos falar só de 2 aqui, o ácido málico e o ácido cítrico. O ácido málico ele é encontrado em grande quantidade, por exemplo, em maçãs. Você sabia que o ácido málico ele ajuda no processo de regeneração celular, principalmente no que diz respeito após um exercício de alta intensidade? Então, você está fazendo musculação, por exemplo, ajuda o processo de regeneração, né? Que você sabe que causa microlesões e aí depois esse processo de regeneração celular, o ácido málico ajuda nesse processo de recuperação. Exemplo de alimento que produz em grande quantidade o ácido málico as maçãs.
Agora, e ácido cítrico? O ácido cítrico também é importante, um antirradicalítico fortíssimo, né? E ele é produzido ácido cítrico. Qual grupo de plantas vocês acham que tem grande quantidade de ácido cítrico? Citros. Quem que é citros? Frutas cítricas, né? Lembra lá, limão, laranja, né? Então, esses tipos de frutos têm grande quantidade de ácido cítrico. E o ácido cítrico também, ele é encontrado também nessas plantas aí. Perceba que, durante o processo de formação desses frutos, muitos deles, né, acontecem do início ter grandes quantidades desses ácidos e com o passar do tempo, reduz-se a quantidade desses ácidos com o tempo, com o processo de amadurecimento. A única exceção talvez seria o limão, porque o limão ele permanece com altas concentrações ainda de ácido cítrico, né? Inclusive depois que o limão ele é mais ácido, né? O que você vai se alimentar dele, né? Mas o limão é riquíssimo para a nossa saúde, né? Teve uma época que eu tomava direto água com limão, né? E nossa, eu tenho que voltar até a fazer isso, porque você sente nitidamente a diferença no seu organismo. É muito bom para a saúde, né? Então isso com relação a ácidos orgânicos, tá, pessoal? Agora vamos ver com relação a questão dos carboidratos, tá? Com relação aos carboidratos, durante o processo de amadurecimento, acontece a hidrólise do amido e a síntese de sacarose. Por quê? Você se lembra do processo de formação dos frutos? Você se lembra que eu falei que tinha a expansão celular? Por que estava fazendo expansão celular? Lembre-se que o fruto é um dreno. Então, como ele é um dreno, ele estava puxando a sacarose que estava vindo através lá do floema, né? E aí essa sacarose estava sendo utilizada, ela depois era degradada, e depois sendo degradada, era convertida em moléculas de glicose, né? Porque a sacarose, você lembra que é uma frutose associada a uma glicose. Então, ela entrava nas células do fruto, era degradada, e aí, na degradação dessa molécula de sacarose, formava-se a molécula de frutose e a de glicose. Depois, a frutose era interconvertida em glicose. Aí, forma-se o amido através de ligações de moléculas de glicose. Então, o amido é uma macromolécula composta por monômeros de glicose. E isso acontece no processo de acúmulo de amido durante o processo de formação do fruto. Só que, o que acontece no amadurecimento? No amadurecimento é o contrário. Durante todo aquele amido que foi acumulado durante o processo de frutificação e maturação, quando chega no processo de amadurecimento, aquele amido ele vai ser degradado em moléculas menores, em glicose. E essa glicose depois vai ser interconvertida em frutose, e frutose mais glicose pode ser sintetizada a sacarose. Então perceba que os processos que estão aqui envolvidos durante o processo de amadurecimento com relação aos carboidratos. Hidrólise de amido, desempenhado pelas amilases. A alfa-amilase, a beta-amilase. Inclusive, nós falamos de amilase também naquela aula de germinação. Vocês lembram que nós falamos das amilases? Então, olha lá na aula, lá, inclusive, falamos um pouco de regulação gênica lá, né? Se não me engano, a gente falou um pouco sobre dos endospermas amiláceos, né? Nós falamos isso mesmo. No caso do trigo, no caso dos cereais de uma forma geral, né? O trigo, a cevada, o milho, o arroz, são tudo de tipo de cereais, né? Então, com endosperma amiláceo. Então, as amilases são enzimas que degradam o amido, a alfa-beta-amilase, por exemplo. E depois, uma vez degradado esse amido, vai disponibilizar a glicose, e a partir dessa glicose disponibilizada, você pode ver que cai abruptamente, enquanto um está caindo, o que está acontecendo com o outro, que é a sacarose, que está aumentando. Olha aqui, está vendo que aumentando o aumento da sacarose? Então, enquanto o amido cai, os outros açúcares, que é a sacarose e a glicose, a frutose, está aumentando. Né? E quem faz esse processo de síntese da sacarose? Basicamente são duas enzimas, a sacarose fosfato sintase e a sacarose sintase. Essa última sacarose sintase é uma enzima de mão dupla. Ela pode tanto sintetizar sacarose quanto degradar a sacarose. Ela vai atuar segundo a necessidade da planta, tá bom, pessoal?
Então, esses são eventos que vão alterando a composição química do fruto no momento do amadurecimento, tá bom? Então, falamos basicamente de dois aí para vocês aí, que seriam os ácidos orgânicos, né, no slide anterior, e como diz? Do carboidrato. Lembrando, obviamente, do tanino também, igual eu falei, né? O tanino, que é uma substância química relacionada com a proteção da planta, porque o tanino, que nós falamos lá no slide lá da composição química, né? Ele é uma substância química que ele é antinutricional, porque ele associa-se com enzimas relacionadas com a nossa digestão. Mas ele tem função primordial na planta. Por exemplo, lá no caso do soro, nós falamos do soro granífero, por exemplo, se não produzisse esse tanino, as maritacas iam lá comer tudo. Então, quando o grão está verde, tem uma alta quantidade de tanino, nem as maritacas dá conta de comer, porque sabe que vai fazer mal, né? Mas com o processo de amadurecimento, o tanino é degradado e reduz significativamente o tanino. Então, o tanino também é reduzido com o passar do tempo do processo de amadurecimento, ok? Então, pessoal, o principal hormônio relacionado ao amadurecimento é o etileno. Perceba aqui, ó, olha o etileno como ele estava vindo de boa, tranquilão na dele, né, sapo na lagoa, mas de repente, tum, olha aqui, vou lá em cima, Então, perceba que além do etileno ter aumentado sua concentração abruptamente em dado momento, olha que a jusante logo em seguida, né, veio também um aumento significativo da respiração do fruto, portanto, a produção de CO2. Esse aumento do CO2 ele pode ser concomitante ao aumento do etileno ou ele pode ser posterior. Mas isso somente acontece em frutos que são determinados climatéricos, tá? Então isso foi identificado inicialmente para frutos climatéricos, porque fruto não climatérico não apresenta esse comportamento. Nós vamos falar isso daqui a pouco lá na frente lá. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse slide é a importância do etileno como um hormônio relacionado ao amadurecimento. Existem outros hormônios relacionados ao processo de frutificação? Sim, a auxina, citocinina, giberelina são muito importantes. O próprio ABA, nesse processo agora de amadurecimento de algumas espécies, também é importante. Mas o principal que é estudado há vários anos e é conhecido as várias rotas metabólicas de transdução de sinais no sentido do amadurecimento é o etileno. Principalmente nos frutos climatéricos, tá? Então a rota de biossíntese do etileno ela é muito conhecida. E por que é importante conhecer a biossíntese do etileno? Então perceba que ela começa lá com a metionina, né, que também para nós, seres humanos, é um aminoácido essencial, né? Então começa com a metionina, aí a metionina, né, ela vai ser a precursora, e aí as enzimas chaves desse processo de formação do etileno, né, é a ACC sintase e a ACC oxidase, né? Então, o que é a ACC aqui, ó? É o ácido 1-aminociclopropano 1-carboxílico. Então é o ACC, tá vendo? ACC sintase, que é essa molécula aqui, e o ACC oxidase. Lembre-se, toda vez que é oxidase, por quê? Porque ele sofre o processo de oxidação. Olha aqui, ó. Então olha o oxigênio vindo aqui, ó, e oxidando a molécula para formar o etileno. O etileno, então, ele é relacionado com o processo de amadurecimento. E por que é importante conhecer esse processo aqui? Porque se você conhece esse processo, você pode trabalhar com enzimas ou substâncias químicas que inibam essas enzimas aqui, que estão relacionadas com a síntese de etileno. Igual, por exemplo, aqui, ó, o AVG, aqui está relacionado com a inibição do ACC sintase, né, da enzima, né? Por exemplo, a anaerobiose, né? Ou seja, meios em que não tem condição suficiente de oxigênio ou não existe oxigênio, inibe a ação da ACC oxidase, né? Isso tudo é importante porque nós vamos ver como nós, engenheiros agrônomos, podemos utilizar esse conhecimento lá mais para frente, né, para aumentar o tempo de vida dos frutos, né?
que vão ser comercializados. Então, é muito importante saber essas rotas metabólicas, quais são as enzimas chaves, né? E para que possamos atuar nessas rotas metabólicas, né? A fim de obter produtos com melhor qualidade para os consumidores. E como que se dá essa regulação da expressão gênica no processo de amadurecimento, né? Aqui, pessoal, eu vou simplificar muito para vocês, mas muito, porque no livro, na verdade, eu estou resumindo bastante desde o início para vocês, né, para ajudar vocês. Porque no livro aqui está explicado cada uma dessas rotas metabólicas, onde atua e tudo mais, mas eu estou sendo bem direto, porque nós somos engenheiros agrônomos, né? Então a gente tem que saber como que funciona para manipular e obter renda, lucro, dinheiro, money, bufufa, né, cascalho, é isso que a gente quer. E aí, olha que perceba que o que acontece. Tudo que está em azul aqui, ó, azul, 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 são enzimas, perceba, são enzimas. Perdão. Deixa eu ver lá. Bem, são proteínas conhecidas como fatores de transcrição. Fatores de transcrição são careca de saber. Tem fatores de transcrição positivos e negativos. A gente está falando isso daí desde não sei de qual aula estamos falando disso. Fatores de transcrição positivos, eles promovem a expressão gênica. Fatores de transcrição negativos, eles inibem a expressão gênica. Então, toda vez que está aqui em itálico, são os genes, tá vendo? Então, que são os genes e eles produzem os seus fatores de transcrição, suas proteínas específicas, que vão atuar, portanto, nesses genes aqui, que vão produzir as enzimas aqui relacionadas ao processo de amadurecimento. Por exemplo, aqui, ó, todos esses daqui, tá vendo aqui, ó, são os fatores de transcrição, são proteínas que vão promover ou inibir a expressão desses genes com suas respectivas proteínas, que de fato atuarão de uma forma direta no amadurecimento. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo o NOR, NCR, né, o RIM, HB1, esse aqui, né, de uma forma mais direta, né? E tem outros também aqui que não são tão conhecidos. E tem, inclusive, ortologia com outros tipos de plantas, como a Arabidopsis, por exemplo, né? O AP2, o TAGL1, o TDR4, né? O SHP, que é o ortólogo dele, e o FUL, que é o ortólogo de cima. Né? Então, a gente fala sobre ortologia de genes lá na genética, tá? Não se preocupe com isso não. Enfim, o que eu quero demonstrar para vocês é que a regulação gênica do amadurecimento, ela acontece com vários genes. Então é uma rede, não é simples de se compreender o amadurecimento. Não é só o etileno. Perceba que a síntese do etileno está aqui embaixo. Mas olhem outras, aqui está só um pequeno fragmento de algumas enzimas relacionadas ao processo de amadurecimento, né, do fruto do tomateiro. Então olha aqui, ó, o PSY1, que é a enzima relacionada com a produção do licopeno, que é a fitoenosintase, né? O LOX-C, que é a produção da lipoxigenase, né? O PG, olha aqui, ó, tudo são enzimas relacionadas diretamente com o amadurecimento. Então aqui, ó, você lembra que a lipoxigenase, não sei se você lembra, mas vamos recapitular para vocês, né? Fitoenosintase, produção de carotenoide, mudança de cor, fica avermelhado. Lipoxigenase, processo de mudança do sabor, da produção de compostos voláteis, né? As lipoxigenases, né? As PG, poligalacturonase, que são aquelas enzimas relacionadas com a degradação da parede celular, né? As expansinas, olha aqui, ó, são enzimas relacionadas com o processo de degradação da parede celular. Olha aqui, ó, a ACS, o ACO, que são a abreviação da enzima ACC sintase e da ACC oxidase, que são duas enzimas relacionadas diretamente com o processo de obtenção e síntese do etileno.
E uma vez sintetizado esse etileno, você acha que sintetizou, beleza, agora é simples. Não, não é simples, porque o etileno ele é complexo também no processo de amadurecimento. Porque antes do processo em si do amadurecimento, o etileno, ele no processo de frutificação, ele atua no processo de autorregulação negativa, porque a própria presença dele inibe outras rotas metabólicas de transdução de sinais relacionados ao amadurecimento. Olha que louco. O etileno, o hormônio do amadurecimento, relacionado ao amadurecimento, no processo de frutificação, quando o fruto ainda está verde, ele pode inibir o amadurecimento. Né? Então, é uma autorregulação negativa. Ao passo que, durante o processo de amadurecimento, né, no estágio mais avançado, a presença do etileno é uma retroalimentação positiva, que ela vai desencadear uma série de transdução de sinais em outros genes relacionados com por exemplo, a degradação da parede celular, relacionado com a mudança de coloração do fruto. Então, olha que louco. O próprio etileno, em determinado momento do fruto, ele pode tomar uma autorregulação negativa, quando ele ainda é verde, ou positiva, quando está no processo de amadurecimento. Então, mas não é simples. Por isso que eu estou simplificando para vocês, isso é o básico do básico. Vai ter muito mais coisa por trás aí que eu estou emitindo para vocês. Vamos ver aqui, ó, meu rostinho aqui, ó, aparecer mais um pouquinho para vocês. Sem a luz ficar me incomodando. Bem, ficou claro então a questão do etileno? Só que tem um pequeno detalhe que nós vamos aprofundar aí, ó. Por quê? Nós podemos separar os frutos, né, naqueles que... vamos falar a definição primeiro. Frutos climatéricos são aqueles que apresentam um aumento abrupto e significativo na respiração e síntese de etileno durante o amadurecimento. Vocês se lembram lá que eu falei, olha como está aumentando rapidamente aqui a produção do etileno, olha como está aumentando rapidamente a quantidade da respiração, que é a síntese do dióxido de carbono depois, porque a consequência de síntese ATP do processo de respiração celular ocorrido na mitocôndria produz o dióxido de carbono, que é o CO2, né? Então, nos frutos climatéricos, o climatérico é esse evento. É o aumento abrupto das concentrações de etileno e do dióxido de carbono nas plantas, né? E isso está relacionado, de certa forma, com o etileno também. Por quê? Porque se nós aplicamos, olha que louco aqui, ó, se nós aplicamos o etileno em frutos climatéricos ou não climatéricos, tem efeitos diferentes. Né? Então aí no quadro, no slide, vocês estão vendo alguns exemplos de frutos climatéricos e o exemplo de frutos não climatéricos. Né? Por exemplo, aqui, ó, exemplos de climatéricos. Abacate, né? A ameixa, azeitona, banana, figo, maçã, mamão, manga, pera. Perceba aqui, ó, não sei se você percebeu um detalhezinho, né? Perceba que esses frutos aqui são aqui que estraga rapidinho. Essa belezura que esse fruto que estraga rápido, que é uma beleza. Enquanto aos frutos não climatéricos, abacaxi, cacau, cereja, laranja, limão, melancia, morango, quiabo, romã, uva, eles estragam também. Lógico que estragam. Tudo na vida tem validade. Falei, não, ser vivo vai morrer, vai estragar, lógico. Só que ele estraga menos, em menor velocidade, quando comparado com os climatéricos. Então, colocar numa balança um ou outro, velocidade de degradação, né? Que vai chegar mais rápido à morte celular, que é a senescência. Então, olha o que acontece com a aplicação do etileno aqui, ó. Nos frutos climatéricos maduros, acelera o amadurecimento. Uma vez acelerando o amadurecimento, vai vir mais tarde a senescência e a morte. Mas em frutos, né, que são imaturos, né, acelera a respiração, né? Contudo, não acontece a produção do etileno endógeno. O que é o etileno endógeno? É aquele etileno produzido pela própria planta, pelo próprio fruto, né? Já quando aplica-se etileno nos frutos não climatéricos, não acelera a respiração e amadurecimento, né? E, portanto, o processo de senescência ele vem mais lentamente. Contudo, acontecem umas coisas bem interessantes. Por quê? Apesar do etileno ele não acelerar esse processo de respiração, né, e do amadurecimento, não acelerar, ele pode promover alteração na cor em algumas espécies, por exemplo, em citros. Laranja. O etileno ele altera a cor do verde para a coloração amarelada na laranja. Interessante, né? E mais bizarro ainda,
Mais bizarro ainda é o que acontece em melão. Por quê? Porque apesar de você, assim, é interessante você separar, fruto climatérico, não climatérico, você utilizar algum tipo de manejo? Sim, interessante. Mas olha que louco no caso do melão. Você sabia que o melão, dependendo da cultivar, né, da variedade, ele pode ter um comportamento de climatérico ou de não climatérico? Sim. Por quê? Porque tudo depende dos alelos ali presentes. Então, se tiver alelos que são sensíveis à aplicação, que produzem proteínas, fatores de transcrição, que são sensíveis à ação do etileno, ele vai agir como se fosse um climatérico. Agora, se tem a produção, né, se tem alelos, ou, que são formas variantes dos genes, que tem formas insensíveis ao etileno, né, que é o fito-hormônio, eles vão ter um comportamento não climatérico. Então, olha que interessante, né? E esse conhecimento ele é muito importante, né? Porque pode ser utilizado no manejo também dos frutos. Como o manejo dos frutos? Vamos pensar no caso da banana. Você acha que o produtor, né, não sei se vocês já viram, a banana quando chega no supermercado, ela chega madura? Mas nunca, criado, nunca. Porque se ela chegar madura, vai virar uma paçoca, vai virar uma lambança. Ela chega verde. Porque a banana é um fruto climatérico, né? Então o que o pessoal faz? O pessoal colhe a banana verde, né? Leva para as câmaras, né? E lá são transportadas. E quando chega próximo ao local onde vai ser comercializada, alguns locais fazem a aplicação de etileno para uniformizar o processo de amadurecimento daquelas bananas ali. Então, você tendo conhecimento desse processo do uso do etileno, você pode colher o fruto verde, portanto ele fica mais duro, né? E você pode transportá-lo com maior facilidade, sem degradá-lo, sem perder as qualidades nutricionais dele. E quando chegar no local onde vai ser comercializado, você pode aplicar pequenas doses de etileno para uniformizar o processo de amadurecimento, desencadear o evento climatérico, né? E aí as pessoas se alimentarem do fruto, porque todo mundo gosta de uma banana, é doce, né? Se bem que tem pessoa que gosta de banana mais verde, mas a maior parte das pessoas gosta de banana doce. Por quê? Porque aquele amido que foi acumulado durante o processo de maturação do fruto, ele vai sofrer todo aquele processo que a gente comentou ali, de degradação daquele amido, que vai transformar em açúcares redutores, açúcares menores. A frutose, sacarose e a glicose, sacarose e frutose, né? Esses três basicamente aí, sendo a sacarose ou disacarídeo, né? Então, se pudéssemos comparar o gráfico do comportamento, né, do fruto não climatérico com o climatérico, seria mais ou menos assim. Ó, olha aqui, ó. Aqui estaria presente, né, a questão da respiração, né, e a respiração celular e realizada no mitocôndrio, né, e aqui em azul a síntese do etileno. Então, nos não climatéricos, né, perceba que aqui é praticamente constante, né, tem aqui uma grande produção ali no início, né, mas com o passar do tempo, você vê que praticamente não tem alteração nem na respiração, nem na síntese de etileno. Isso é nos frutos não climatéricos. No entanto, quando tem o evento climatérico, né, que esse aumento abrupto aqui, ó, tanto da produção de etileno quanto a síntese do dióxido de carbono, né? E aí sim, esses frutos que apresentam esse tipo de comportamento são denominados climatéricos, frutos climatéricos, né? Perceberam então, pessoal, que a diferença de um para o outro, dos frutos climatéricos e não climatéricos? E o último slide, graças a Deus, essa aula talvez seja uma das menores, porque nós simplificamos aquela parte da genética, mas eu simplifiquei, mas você vai ter que assistir. Porque eu já sei, né? Você tem que aprender. Então, o último slide de hoje, 1h40 de aula. Como nós podemos utilizar esse conhecimento? Eu citei um caso da banana agora, né? Mas agora vamos citar um outro caso que pode ser utilizado, por exemplo, com a maçã. Ou qualquer outro fruto, né? Que é possível de
receber esse tipo de tratamento. Alguns frutos, eles podem ser colhidos e armazenados em câmaras frias, né? Chama câmaras de atmosfera controlada, né? O pessoal chama câmara fria, porque na verdade câmara fria só resfria. A outra, quando você pode controlar outro tipo de componente, ela é a câmara de atmosfera controlada, que nós vamos falar aqui. Por quê? Porque todo mundo está careca de saber que, com os estudos que foram realizados, né, quando você baixa a concentração de oxigênio, você reduz o oxigênio disponível para as mitocôndrias realizar a respiração. Se ela não respira a respiração, você aumenta a conservação daquele material. Olha que legal. Então, o conhecimento de fisiologia faz com que você consiga aumentar o tempo de prateleira, de conservação, a durabilidade daquele fruto. Então, entendeu? Baixa concentração de oxigênio atuará diretamente lá na respiração. Porque a respiração, você sabe que é degradação de glicose. Degradando de glicose, a gente não quer isso, que perde produtividade, né? Óbvio, óbvio. Baixar a temperatura. Quantas enzimas são dependentes principalmente na parte da respiração, né? Que acontece lá na mitocôndria, são dependentes de temperaturas elevadas. Quantas enzimas estão relacionadas com quanto mais se aumenta a temperatura, maior a respiração celular. Então, você reduzindo a temperatura, é lógico que em determinados níveis, porque você baixar também de mais temperatura, pode formar cristais de gelo, e aí vai ser o contrário do que você gostaria, né? Só baixa a temperatura, isso depende de fruto para fruto, porque cada tipo de fruto tem uma temperatura ideal, né? Pessoal, eu estou falando aqui de frutos, né, que temperatura ideal e tudo mais. Eu nem cheguei a mencionar que existe frutos, pseudofrutos, porque cada uma, às vezes, o fruto verdadeiro é aquele que ele é originado a partir do rudimento seminal. Mas eu não falei isso. Existem os pseudofrutos, como tipo um morango, né, o caju. Eu nem falei disso porque vocês aprenderam isso lá em anatomia e histologia vegetal. Mas eles são considerados como pseudofrutos, tá? Mas por que eu lembrei disso daqui agora? Porque quando você chega lá para comprar os frutos, né? Apesar do morango, do caju não ser um fruto clássico, vamos dizer assim, é um pseudofruto, são dois exemplos de pseudofrutos, porque eles são aquela parte carnosa, suculenta dele, sintetizada a partir de outras partes que não é o ovário. Eles também, quando são conservados em temperaturas mais amenas, mais friozinho, se aumenta o tempo de prateleira, né? Assim como no caso da maçã, no caso da uva, né? Vocês podem perceber, o caso da uva, por exemplo, o caso clássico de um fruto verdadeiro, a uva, a ameixa, né? Vocês podem ser encontrados nas prateleiras lá, onde estão as frutas, né? Que é um fruto na parte das prateleiras onde é uma temperatura mais amena. Aí eu lembrei disso daqui agora. Então você pode utilizar as baixas temperaturas também para aumentar o tempo de prateleira desses frutos. E levar a concentração de dióxido de carbono. Por quê? Se você aumenta a concentração de dióxido de carbono, acaba que indiretamente você afeta também a disponibilidade do oxigênio, né? E também um controle do etileno e da umidade relativa. Por quê? Nós comentamos aí, se você aumenta muito a concentração de etileno nos frutos climatéricos, você vai ver que você vai acelerar o processo de amadurecimento e de mais tarde senescência, de morte celular. Mas se você consegue controlar a quantidade de etileno, em quantidades que você consegue ditar o ritmo climatérico, você aumenta o tempo de prateleira. Da mesma forma, se você consegue controlar a umidade relativa do ar também, você aumenta o tempo de prateleira, porque tem muitas frutas que quando você resseca demais o ambiente, elas começam a ficar tudo enrugado, igual um maracujá velho enrugado, já viu? Vocês repararam isso? Quando às vezes aqui em casa. Às vezes quando tá calor pra desgramar, não sei o que acontece na casa de vocês. Aí a gente fica muito tempo sem comer, sei lá, manga, que eu lembro que tá vendo minha cabeça agora aqui. A manga ela fica tudo enrugadinha. Por quê? Você vai ver que fez muito calor naquele período de tempo e estava enrugado. E abaixou demais a umidade relativa do ar. E aí você começa a ver que começa a ficar enrugada a epiderme do fruto, né? Então, se você controla a umidade relativa também do fruto, até o aspecto visual você melhora, né? E para ele ficar muito mais agradável ao olhar, para que o consumidor vá e consuma esse fruto, né?
Bem, pessoal, então vocês viram que eu sintetizei muito. Quem quiser ler o livro, vocês fiquem à vontade. No livro tem muito mais informação. A gente conversa tranquilamente. Mas vocês viram, eu sintetizei bastante para vocês e deu 1h40 de aula. E isso porque vocês ainda não assistiram 1h40 desse vídeo. Porque vocês têm que ver o vídeo também lá da parte de polinização, fertilização e desenvolvimento inicial das sementes lá na parte de genética, tá? Então vocês vão assistir os vídeos lá também. Então para vocês vão dar mais de 2 horas de aula aí, tranquilamente, né? Então eu espero que tenha respondido para vocês essa parte que eu acho interessantíssima com relação aos frutos, né? E qualquer dúvida, obviamente, se tiverem aí com relação à matéria, vocês ficam à vontade para mandar para mim, beleza? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Não se esqueçam que nessa próxima aula, dia 7, tem a apresentação dos grupos e seminários, né? Então, eu aguardo vocês lá e eu vou enviar o link para vocês das aulas via WhatsApp, beleza? Então, um abraço, vocês fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.